A Síria não é apenas um ponto no mapa, é o tabuleiro onde potências globais jogam suas peças. Enquanto a insurgência se intensifica, Irã, Rússia e Iraque se unem em uma dança estratégica que pode redefinir o futuro da região. O que está em jogo vai muito além de fronteiras, é uma luta pela estabilidade em meio ao caos. E a pergunta que fica é: até onde essa aliança pode ir para garantir seus interesses? Damasco, carregada de simbolismo, tornou-se o epicentro de decisões que moldam não apenas o futuro da Síria, mas também o equilíbrio estratégico do Oriente Médio. À medida que insurgentes, apoiados por forças externas, avançam em locais críticos como Alepo e Homs, os esforços conjuntos de aliados regionais deixam claro que o conflito está longe de ser resolvido. O reforço de unidades de elite iranianas e os ataques calculados da Força Aérea Russa destacam a determinação em evitar que a queda do governo sírio signifique uma vitória definitiva para grupos extremistas. Por trás das ações no campo de batalha, estratégias de bastidores têm sido meticulosamente traçadas. Reuniões recentes entre comandantes militares do Irã, Rússia, Iraque e Síria solidificaram uma abordagem conjunta para neutralizar ameaças insurgentes e fortalecer a estabilidade em áreas-chave. Entre essas, Alepo emerge como um ponto de extrema importância, essencial para preservar a soberania territorial síria. Paralelamente, a Rússia utiliza suas bases em Tartus e Latáquia como plataformas estratégicas, garantindo a operação contínua de suas forças navais e aéreas, fundamentais para proteger rotas logísticas críticas. As razões por trás da postura de Moscou, no entanto, vão muito além das necessidades imediatas do conflito. A presença russa no território sírio faz parte de uma visão geopolítica de longo prazo, que visa consolidar sua influência no Oriente Médio e contrabalançar o impacto de potências ocidentais. A base naval de Tartus, com décadas de história como um bastião de cooperação estratégica entre Rússia e Síria, tornou-se ainda mais significativa desde 2015, quando foi modernizada para abrigar tecnologia de ponta e suportar operações militares de grande escala. Enquanto isso, o Irã tem intensificado sua presença militar na região. Relatórios indicam que unidades regulares podem ser deslocadas para áreas como Alepo, em uma tentativa de conter insurgentes e proteger aliados. Para Teherã, o conflito não é apenas uma questão de apoio ao governo sírio, mas também uma demonstração de sua postura contra intervenções externas que ameaçam sua influência regional. Autoridades iranianas reforçam que não permitirão que a Síria seja fragmentada e transformada em um reduto de potências estrangeiras, posicionando o país como um ator indispensável na resistência contra ingerências externas. O conflito na Síria transcende os combates no campo de batalha, estendendo-se ao complexo tabuleiro diplomático que rege as relações internacionais. Nesse cenário, a Rússia caminha em uma linha tênue, ao tentar equilibrar seus laços estratégicos com o Irã e seu diálogo tenso, mas necessário, com a Turquia. Moscou busca preservar sua posição como mediadora influente, evitando que a escalada de tensões na região ameace seus próprios interesses geopolíticos. Ao mesmo tempo, precisa gerenciar as expectativas de parceiros regionais e aliados, como o governo sírio, enquanto enfrenta críticas e pressão das potências ocidentais. As nações ocidentais, por sua vez, continuam a desempenhar um papel ambíguo no conflito. Por meio do financiamento e armamento de grupos insurgentes, essas potências justificam suas ações com narrativas de restauração da paz e promoção da estabilidade. No entanto, analistas apontam que tais medidas frequentemente alimentam a instabilidade, ampliando a fragmentação e o sofrimento no território sírio. Essa abordagem, longe de oferecer soluções duradouras, perpétua o ciclo de violência e mina os esforços de reconstrução do país. Para o povo sírio, a guerra trouxe um impacto devastador que ecoa em todas as esferas da vida. Cidades antes vibrantes, como Alepo e Homs, foram transformadas em ruínas. A infraestrutura essencial, incluindo hospitais, escolas e sistemas de abastecimento de água, foi severamente danificada ou destruída, deixando milhões de pessoas sem acesso para os serviços mais básicos.
Com a insegurança alimentar crescendo de forma alarmante, muitos dependem exclusivamente de ajuda humanitária para sobreviver. Ao mesmo tempo, a crise de deslocamento interno e a diáspora síria representam um dos maiores desafios humanitários da atualidade, com milhões de famílias vivendo em condições extremas em campos de refugiados. Enquanto isso, a reconstrução do país parece um sonho cada vez mais distante. Apesar de algumas iniciativas locais de recuperação, a prioridade global continua a ser os jogos de poder geopolíticos que dominam a agenda internacional. Em vez de investir na estabilização e na melhoria das condições de vida da população, os principais atores internacionais concentram seus esforços na ampliação de suas esferas de influência e no controle estratégico da região. Para muitos sírios, a sensação de abandono é palpável, enquanto decisões que moldam o futuro de seu país são tomadas a portas fechadas, longe de suas vozes. Essa complexa interação entre guerra, diplomacia e interesses estratégicos torna evidente que a solução para o conflito na Síria está longe de ser simples. Qualquer avanço significativo exigirá não apenas negociações multilaterais comprometidas, mas também um esforço genuíno para priorizar as necessidades do povo sírio sobre as ambições geopolíticas de atores externos. Até lá, a Síria permanece como um exemplo vivo do custo humano e político de conflitos prolongados e da incapacidade da comunidade internacional de responder de forma eficaz a crises dessa magnitude. Mesmo diante de desafios imensos, os aliados do chamado Eixo da Resistência continuam a demonstrar uma resiliência notável. A presença de forças russas, iranianas e iraquianas no território sírio é mais do que uma demonstração de força militar. É um sinal inequívoco de comprometimento com uma nova configuração de poder na região. Para Moscou, Teherã e Bagdá, essa luta transcende a simples defesa do governo de Bashar al-Assad. Trata-se de uma batalha por uma ordem regional alternativa que desafie e resista à hegemonia ocidental, redefinindo as alianças e os parâmetros geopolíticos no Oriente Médio. Esse compromisso não se limita ao campo de batalha. A coordenação estratégica entre esses aliados tem sido evidente tanto em operações militares quanto em iniciativas diplomáticas. No terreno, ataques aéreos precisos e ações terrestres planejadas visam reverter os avanços insurgentes em áreas-chave como Alepo e Damasco. Ao mesmo tempo, encontros entre líderes militares e diplomáticos reforçam a coesão do grupo, sinalizando uma frente unida em meio à volatilidade crescente da região. Esses esforços demonstram que, para o Eixo da Resistência, a estabilidade na Síria não é apenas um objetivo local, mas uma peça central na consolidação de uma nova ordem regional. Além disso, a determinação desses aliados é respaldada por uma narrativa mais ampla de resistência ao que consideram intervenções estrangeiras indevidas. Para o Irã, por exemplo, a manutenção da integridade territorial da Síria representa um pilar em sua estratégia de defesa regional e um contraponto às ações de seus adversários, como Israel e os Estados Unidos. Da mesma forma, a Rússia utiliza sua presença no Mediterrâneo e em bases estratégicas como Tartus para reafirmar sua posição como uma potência global indispensável, enviando um recado claro de que não recuará diante de pressões externas. À medida que o conflito se desenrola, o mundo observa atentamente, tentando prever os próximos passos em um tabuleiro geopolítico cada vez mais complexo. As decisões tomadas pelos líderes globais nas próximas semanas serão cruciais para moldar os rumos dessa guerra, cujos desdobramentos terão implicações profundas para todo o Oriente Médio. Entretanto, o foco persistente nos interesses estratégicos, muitas vezes em detrimento das necessidades humanitárias, deixa claro que a perspectiva de paz continua distante.